Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos numa bonita catequese do Evangelho de São João. Semana passada, quem participou da missa pôde perceber que nós entramos numa catequese batismal. Capítulo 3 do Evangelho de São João sobre a vida nova. E sexta-feira, nós terminamos a catequese do capítulo 3 de São João, voltando àquela profissão de fé de Nicodemos, dizendo: eu creio no Filho do Homem, eu quero ter a vida eterna. Nicodemos adiou a sua salvação por mais um momento. Ele fica por um tempo na escuridão ainda, mas ainda não vai ter a vida nova. Mais tarde, ele vai mostrar a fé em silêncio, pedindo a Pilatos recolher o corpo de Jesus e dar uma digna sepultura num jardim. E depois nós começamos uma catequese eucarística. Perceba como a liturgia da Páscoa é sensível, bonita, profunda. Depois uma catequese batismal, começamos a ler o capítulo 6 do Evangelho de São João, que é uma catequese eucarística. Quem é catequista, quer se aprofundar um pouco o significado da Eucaristia, eu sugiro que leia o capítulo 6. Aliás, São João, o Evangelho de São João, não tem a instituição da Eucaristia, aquela parte em que Jesus, durante a ceia, o Seder, toma o pão da graça, a parte, e diz: tomai todos e comei. Pega o cálice e diz: tomai todos e bebei. Não tem essa parte. Não tem essa parte. Porque a parte eucarística é o capítulo 6. Tem o lava-pés. São João tem o lava-pés, que é uma outra catequese do sentido da Eucaristia, do serviço, tendo em vista o sacrifício da cruz. Jesus faz um serviço para a humanidade e só termina quando ele diz na cruz: Pai, tudo está consumado, e entrega o seu Espírito. Esse capítulo 6, quem está acompanhando diariamente a missa, vai crescendo. A Escritura cresce com quem a lê. Toda vez parece que nós estamos repetindo, todo ano, a mesma liturgia, mas a leitura do Evangelho vai crescendo e aprofundando. Quero dizer que a leitura que eu fazia o ano passado não tem a profundidade e a riqueza da leitura que eu faço este ano. E o ano que vem, eu terei outros elementos, terei uma outra visão do mesmo Evangelho. Isso é importante nós entendermos. A Escritura cresce com quem a lê. Escritura cum crescete legentimus. A Escritura cresce com quem a lê. É assim que se fala em latim. Bem, nós temos o início do capítulo 6 com um sinal, um milagre visível para o nosso corpo, para os nossos olhos, para a nossa vida. O pão. Cá entre nós. Para a vida terrena, para a vida desse mundo, o pão e a água são essenciais. Para viver neste mundo, o pão, a comida, e a água, a bebida, são essenciais, mas não são essenciais para a vida eterna. O pão e a água não nos comunicam sentido para viver. Eu posso estar comendo e bebendo sem ter razão para viver. E aí, a pergunta de Jesus que faz para aqueles que vão atrás deles, depois da multiplicação dos pães: vocês me procuram não porque viram sinais e acreditaram, mas porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Jesus não quer apenas ser um alimento terreno, algo que satisfaz a vida nesse momento, mas Jesus quer ser sentido de vida. Comer a Eucaristia é assumir como verdade o ensinamento de Jesus como pão da vida. E hoje podemos até dizer, quando nós começamos a compreender que a nossa vida não consiste apenas em comer e beber, mas é ter sentido para a vida, a gente vai pedir: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Ontem, aqueles que estavam conversando com Jesus chegaram nesta conclusão: bem, é verdade, Jesus, não basta apenas comer e beber, é preciso dar sentido para aquilo que nós fazemos. É preciso colocar algo eterno em cada ato que nós fazemos. Quer trabalhemos, quer cuidemos de uma família, quer pratiquemos uma religião. O pão da vida é aquilo que dá um sentido eterno. Dar um eterno sentido para as coisas que fazemos. De tal modo que tenhamos coragem, perseverança, mesmo diante da morte, mesmo diante das desgraças que acontecem. E aí talvez podemos nos perguntar: qual é o sentido para a minha vida? Qual é as coisas eternas que me faz viver numa família, numa igreja, no meu trabalho, na minha vocação, na minha profissão? Qual é o sentido eterno?
que eu encontro, que não é algo estático, mas que vai se aprofundando cada vez mais. Então hoje nós temos 4 palavrinhas, 4 ideias que expressa o sentido eterno de Jesus ser o pão que alimenta e nos dá sentido. Primeira palavrinha, pão, pão da vida. Eu sou o pão da vida. É algo da revelação de Deus. Deus se revela, eu sou o pão da vida. Ele quer dizer algo especial em sua existência. Nós teremos, eu acho que eu já falei, nesta mesma igreja, se não me engano, os 7 eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta. Eu sou o pastor. Eu sou eu sou eu sou a vida. Eu sou a verdade, a vida. Eu sou a videira verdadeira. Então nós temos 7 revelações de Jesus. E essa é a primeira grande alta revelação de Jesus. Eu sou o pão da vida. Bem, pão da vida, o que isso quer dizer? Como eu já expliquei, não é um pão material. Lembra-nos uma outra passagem, Eclesiástico, que fala da sabedoria da Bíblia, mas parece que fala o contrário, né? Eu sou o pão. Quem me come sempre terá mais fome. Eu sou a água. Quem me bebe terá mais sede. Quando o autor de Eclesiástico 24, 21 fala, é exatamente o contrário que Jesus fala. Jesus fala que ele é o pão da vida, quem come não terá mais fome. Eu sou a água, quem bebe não terá mais sede. Porque Jesus é a palavra definitiva. No Eclesiástico 24, 21, nós estamos falando da Torá, a interpretação da palavra de Deus. A interpretação sempre é algo bonito, suscita em nós maior desejo, mas somente Jesus é aquele que satisfaz a nossa fome de plenitude, de sentido. Segunda palavrinha que aparece na catequese de Jesus, crer. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que crê e vem em mim terá a vida eterna. Aí nós temos a perspectiva de acreditar. Acreditar não é apenas dizer para fora, mas acreditar é submeter a nossa inteligência e a nossa vontade àquilo que Deus propõe. Eu submeto, quando nós falamos quem crê em mim, quem vem a mim, aqui nós temos um correlato. Ir ao encontro de Jesus, ver Jesus e crer nele é a mesma coisa. É uma adesão, é fazer com que Jesus faça parte do nosso interior mais profundo. Uma terceira palavrinha, a vontade de Deus. Aí nós temos então o sentido do pão. O grande doador, o grande provedor do pão é o Pai. Jesus é esse pão que dá sentido para a vida. Esse pão que dá sentido para a vida não vem de qualquer lugar, vem diretamente do Pai. Vem do Pai, procede do Pai, está com o Pai desde a origem e produz o seu efeito, a vida eterna. E aí eu gosto de falar da vida eterna. É tão fácil entender a vida eterna. A vida eterna já é conquistada nesse momento. Quem crer não é que terá a vida eterna, não é futuro, já é presente. Ter a vida eterna é viver no eterno. É viver no eterno. E aí podemos perguntar, cada um pode se perguntar, o que nós consideramos eterno? Como eu experimento o eterno em minha vida? O que esse eterno significa no meu dia a dia? Será que as coisas passam? Será que minha saúde passa? Será que a minha juventude passa? Será que a minha infância passa? Mas o eterno permanece. Essa presença do eterno. A vontade de Deus é que ninguém que crê em Jesus se perca, esteja longe do eterno, não seja capaz de experimentar o eterno. E por fim, a quarta palavrinha, vida ressuscitada, e eu o ressuscitarei. E aí, o pão que nos dá a vida eterna, o sentido eterno, é aquilo que nos ressuscita já na vida, aquilo que nos faz levantar quando as nossas forças se esvaem, é aquilo que faz com que nós tenhamos firmeza nos joelhos e força nas pernas quando algo muito ruim está para acontecer. Isto é ter a vida eterna, ou a vida ressuscitada. Quantas vezes nós ressuscitamos em nossa vida? Ao perceber que o eterno se faz presente, ao perceber que compreendemos o eterno e a nossa vontade é tomada com uma energia, uma vitalidade que nunca imaginávamos que teríamos. Isto é ter o eterno na vida. Bem, a catequese continua. Hoje nós experimentamos um pouco esta grande revelação. Eu sou o pão da vida. Jesus se revela como o verdadeiro doador de vida e significado. O verdadeiro comunicador de eternidade é Jesus, que nos comunica a vida eterna. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.